Lucinha, bem-vinda. A mesa está se mexendo porque tem um furacão aqui embaixo. Tudo bem, Lúcia? Não estou aparecendo porque eu estou aqui tentando desmanchar uma peça. É preta, então não estou enxergando nada. Ah, consegui desatar um nó. Vamos ver se eu acho o próximo. Ah, é. Ai, que bonitinha, ela conseguiu. Eu achei que isso aqui fosse linha Clea, mas é a Anne. Tem que ser na Anne mesmo. Vamos lá, quero só fazer os olhinhos. Opa, vocês não estão nem enxergando. Do meu rolinho. Vamos comer hot dog. Opa. Não gosto. Eu gosto de batata frita. Tem batata frita? Aquela batata palha? 2, 3, 4, 5. Oi, Vitória. Você ensina a... Você ensina a fazer crochê? No meu canal tem vídeo ensinando a fazer crochê, tá, Vitória? Tem uma playlist lá, tanto para quem tece com a mão esquerda, quanto para quem tece com a mão direita. Que chama Como Fazer Crochê. Tutorial Como Fazer Crochê. Aí se você quer aprender a fazer amigurumi, eu ainda não cheguei nessa parte. Eu tô no... Se bem que para fazer, mas se você já sabe fazer crochê, amigurumi é só fazendo. Não tem muito mais o que fazer. Agora, se você quer aprender a fazer crochê desde o início, tem lá no meu canal. É só ir lá na playlist. Clica aqui no canal e vai lá na playlist. Tá bom. Eita! Sossega! O furacão saiu debaixo da mesa, sai levando tudo junto. O furacão voltou para baixo da mesa.
Agora é difícil achar o primeiro ponto. Tá aqui. O olhinho. Aqui eu darei 2 nozinhos. Pronto. Do outro lado agora. Pequenininho, pois é. Pequenininho tem que ser, né? Pra ficar bonitinho o olhinho dele. Eu ia fazer olhinho igual esse daqui, mas não estou com vontade. Vou fazer desse jeito aqui. Eu preciso parar e aprender a fazer olhinho crochetado. Porque eu não gosto desses olhinhos de segurança, embora eles sejam muito práticos. E eu não gosto de olho bordado. Gosto desse daqui só. Mas aqueles mais elaborados eu não sou muito fã, não. Igual eu fiz na boneca da minha filha. Eu nem sei colocar esse olho. Ah, sabe sim, é fácil. É só pegar é um botão que você coloca dentro do ponto, ele entra assim no ponto. Só que a peça tem que estar aberta ainda, né? Que daí lá por trás você encaixa a trava. Se você quiser eu te mostro. Que eu devo, acho que tá, deixa eu ver. Tá ali atrás o negócio. É bem fácil, só que você tem que colocar na altura certa, né? Você não vai colocar em qualquer ponto. Essa receita sempre falam onde que é. Eu quero. Deixa eu aproveitar e exibir a minha caixinha. Olha aqui. Tá vendo? Eu que fiz. Adoro falar isso. Nossa, acho que é a coisa que eu mais gosto de falar na vida. Eu que fiz. Vamos lá. É assim. Esse aqui tem essa trava muito grande. Eu não gosto dessa trava tão grandona. Mas assim, você pega o olhinho, aqui a travinha, ó. Tá vendo? Aí você põe o olhinho no ponto certo, né? Põe aqui, mas a peça tem que estar aberta. Você não pode ter terminado a peça ainda. Aí você põe o olhinho e lá por dentro você trava. Aí essa trava junta aqui e não sai mais. Aí ele fica assim. Assim, eu não sai. Ah, é, voltou. Obrigada. Ah, é, voltou. Obrigada, Lúcia. Eu ia voltar, tava esperando voltar para dar uma resposta bem... sem paciência, sabe? Essa perguntinha. Idiota. Mas não foi necessário, a Lúcia já passou-lhe. Luiz Costa, que lindo. Obrigada, Luiz. Fofurice. Quatro, 5, 6, 7 e 8. Esse fio aqui seco.
Aí, igual eu tava dizendo na minha live. Oi, Romilda, bem-vinda. Maria Regina, boa noite, bem-vinda. Eu quero sim, depois não dá pra tirar. O tanto de olho. Até que não tem muito, não. Parecia um monte, não. Não era só olho que tem lá. Tem botão, tem umas outras coisas também. Eu tenho bem pouquinho olho. Portanto, que eu não fico usando, né? E eu não compro porque eu não gosto desses olhos. Eu preciso aprender a fazer os olhos bordados, os olhos crochetados. Estou tão feliz por dentro, mas ainda não posso soltar para fora. Eita, o que aconteceu? Deixa o povo curioso. Minha bênção, Lilinha. Ah. Linha é muito bom. Poder trabalhar, né? Pior coisa é você querer trabalhar e não poder. Porque não tem material. Eu tenho pouco material, mas eu vou me virando. Porque ainda tenho. Ah, esqueci que eu tô brava com a Romilda. Esqueci, Romilda, que eu tô brava com você. Prontinho, prontinho. Faz uma mini aí pra mim. Faço. Encomendas lá no meu Instagram. Não faço negócio com criança. Tem que mandar um adulto. Também vou mandar meu papai. Tá bom. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Depois tu faz também uma princesa e o sapo. Sim, senhor. Lá no Instagram. You are so beautiful. Vou parar de cantar antes de direitos autorais porque minha voz é impecável. Quantos é isso? Meu papai perguntou. Lá no Instagram, Gabriel.
Eu nem sei se o Instagram tinha. É o mesmo nome do canal. É arroba... Pontito Amiguru. Tu demora para responder? Quando ele manda mensagem, geralmente eu respondo no dia. Só que hoje eu vou demorar porque eu tô na live. Eu só vou responder quando eu sair. Eu fecho a live lá por umas 9 e pouco, quase 10 horas. Meu papai fala que gosta de resposta rápida, titia. Pronto. Vou ver que altura que eu vou colocar agora. O que você tá fazendo? São os olhinhos do coelhinho, Gabriel. Eu vou ver se eu vou colocar mais longinho, mais pertinho, mais pertinho. Mais afastados, ou bem pertinho do outro. Acho que dá uma linha maior. Uma agulha maior, na verdade. É olhinhos, são olhinhos, isso mesmo. Você já é velha, tia, tem quantos anos? Depende do que é velho pra você. Passou dos 30 é velho pra mim. Bom, então eu sou velha. Deixa eu ver o outro lado aqui. Pode passar o facão, por favor, Lúcia. Thank you. Eu não entendo o YouTube. Eu falo que minha live não é pra criança. Tem bichinho, tudo, mas não é pra criança. O público não é infantil. Só foi buscar. Ah, só foi buscar. Obrigada, Lúcia. Oi, Mi, bem-vinda. Tudo bem, Michele? Pulando muito o carnaval.
Suplar. Gostei também. Acho que não era suplar, não era descanso de panela. Só fiquei com uma questão, que eu não coloquei lá no chat, né? Porque não tem nada a ver. Eu tenho, Michele, tinha até, comentei uma outra. Descanso, canhota favorita. Eu fiz um descanso de panela, Michele, na linha barroco, só que queimou. Ele como é que fala? Queimou, desbotou, porque queimou a panela quente em cima do algodão. Eu fiz com preto e cinza e branco. Ficou tudo queimado. Ah, me deu uma raiva. Barroco, né? Aí fiquei pensando, será que o barbante normal também acontece isso? Sério? Nossa, pois é. Se eu lembrasse bem rápido onde é que tá, eu acho que tá lá na minha cozinha. Vou pegar pra te mostrar. Parece que é mancha de quiboa, mas não é, porque eu não ia colocar barbante na quiboa, né? Mas ficou tão bonitinho que eu quero fazer, quero testar com barbante normal, um barbante que não seja 100% algodão, talvez não aconteça isso. Estou querendo fazer pegador de panela. Mas no crochê dá para fazer pegador de panela? Não fica grosso para você botar a mão dentro assim? Dá sim. Oi, Zaya, boa noite. Que horas está sendo sua live, Lúcia? Bem-vinda. Ah, Tânia chegou. Oi, Tânia. Hoje é dia 3. Agora eu já vi, né? Mas eu quero ver o vídeo. Ai, vocês não vão. Ó, amanhã, 9 horas da manhã, vai entrar um vídeo no canal da Tânia. Não perca. Quem perder, não perca. Vá lá e assista. Coisas lindas. O meu eu tiro a panela do fogão e põe direto em cima, nunca deu problema. Ah, então deve ser o barroco. Deve ser o barroco que dá problema. Porque, na verdade, eu não comprei o barroco para fazer isso, né? Eu já tinha o barroco aqui de um ursinho que eu fiz para minha filha. Aí eu aproveitei para fazer um descanso de panela para mim. Porque eu sou uma pessoa muito chique. E tenho uma pedra de granito na cozinha. Ai, ai, ai. Ai, eu tenho medo de estragar. Meu marido disse que não estraga. Mas, né? E o medo de me quebrar uma pedra. Zaya, hoje eu fiz 2 horas. Zaya, Tânia. Tem que ser grosso, senão queima a mãozinha. Sim, tem que ser. Só que daí não dá a pega, né? Tipo, fazer assim, ó. Esse aqui é linha Anne dupla.
Tipo, pra pegar assim, entendeu? Esse aqui dá, pega, só que não é grosso, é fininho, né? Eu tenho vontade, porque eu uso pano de prato, sabe? Pra fazer isso. Me dá um de graça? Não, eu te dou um por dinheiro. Oi, Tânia, Lúcia, me dá um de graça? Não. É que tem que usar barroco. Na pega, pra pegar, mas daí vai queimar. Por exemplo, para pegar coisa do forno. É, forma, né? Vai queimar o tecido, eu tô falando, dá uma mão. Mas eu quero ver quando você fizer. Vocês vão gostar. Quero ver. Júnior, boa noite. Bem-vindo. Prontinho, prontinho. Prontinho, prontinho. Ah, gostei. Olha. Faltou a sobrancelha, né? Eu tenho que pegar a linha que eu guardei ali. Ai, essa cabeça que não funciona mais. Eu guardei a linha, mas eu vou pegar rapidinho. Eu vou ver se eu consigo achar o descanso de panela que eu fiz, tá? Só um pouquinho. Nada, como assim você não consegue achar? É que às vezes eu guardo algumas coisas aqui no quartinho, algumas vezes eu guardo as coisas na cozinha. Mas eu já volto, só um pouquinho.
Não achei o descanso de panela. Procurei na cozinha. Deixa eu lembrar onde é que eu guardei. Será que eu joguei fora? Porque eu sou dessas. Mas eu acho que eu não iria jogar fora, porque deu tanto trabalho pra fazer. E eu tenho 2, inclusive. Eu guardei em alguma das minhas caixas, das 500 que eu tenho. Já uma toalhinha no crochê filé. Nossa, eu adoro esse padrão aqui, esse desenho. Eu tenho esse aqui, tenho tapete nesse daqui também. Essa é na linha Clea. Mentira minha, na linha Anne. Oi, Marcinha, bem-vinda. Ops. Tomando água. O calor tá brabo aqui. Tudo bem, Márcia? Tirei os minholinhos. E agora guardei. Enquanto eu tô falando com vocês, meu cérebro está procurando o descanso de panela. Estou bem. Estou bem, graças a Deus. Você como está? Estou bem também. Calorzinho por aqui. Mas é bom calor, gente. Nossa, a gente lava tudo, seca tudo, tá tudo certo. Como eu gosto do calor. O ruim é quando a gente tem que trabalhar mesmo. Quando eu tava mexendo nas coisas lá fora, eu voltei para dentro esbaforida. Eu fico pensando que a gente tem que trabalhar debaixo do sol. Dá para ser uma sobrancelha grandona assim ou pequenininha assim. Peraí, já perdi o ponto. É aqui. Não, eu não gosto aqui, eu gosto aqui. 1, 2. Então, pode ser pequenininha assim. Ou grandona assim. Se eu não gosto grandona, eu gosto pequena. Não sei nem porque eu pergunto as coisas. Eu já sei que não gosto. Opa, a orelha não vai junto, tá? Se estiver fazendo aí, a orelha fica. Agora eu vou dar 2 voltinhas. E vou lá pro outro lado. Meu chat, vamos lá. Oi, Rê, boa noite. Lindo, Nandinha, estou bem, graças a Deus. Tudo bem, Rê? Que lindo está a coleção dos coelhinhos, pois é. Eu prometo que vou fazer só mais um coelhinho. Só... Nossa, gente, eu vi uma coisa tão linda no Instagram. Culpa da Jane. Mas não é um coelhinho. Graças a Deus. Mas dá para fazer coelhinho também. Eu vou tentar fazer. Ai, mas é muito, 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 muito lindo.
Ah, tchururu. Melhor, né? A sobrancelha. Como é que era mesmo o nariz? Ele tinha um narizinho. Pior que eu já coloquei lá pra cima. Vou colocar lá pra baixo de novo. Ixi, mas o nariz vai ficar torto. Vocês estão vendo que não tem um ponto central? Tinha que ter. Vou colocar aqui embaixo, que tem um ponto central. Agora eu vou trocar a agulha, porque essa agulha não tem ponta. Essa agulha é com ponta. Oi, Maurício, bem-vindo. Tudo bem aí? Como vai o carnaval? Opa, coloquei bem errado. Nossa, peraí, deixa eu tirar. Deixa eu ver. Maurício. Oi, Fatinha, Luciano. E quem? Ah, Marcinha. Arcinha, ué, quem que é essa Arcinha que entrou e eu não vi? Porque eu pulo mensagem, tá, gente? Desculpe. Maurício, tudo bem? Acabou as férias no UP? Lindos coelhinhos. Obrigada, Rê. Quero dizendo oi pra Rê. Irmãos de Fada, ainda não. Até o começo de abril. Sério, Maurício? Urra! Vai dar pra descansar bem. Muito bom. E coelha linda. Obrigada, Alda. Seja bem-vinda, Like 17. Wesley, que bonitinho. Oi, Wesley, bem-vindo. Coelha linda, tudo certo. Muitos eventos. Ai, Maurício, Maurício. Maurício veio pra cá e não vai mais embora. Vai ficar aqui agora. Esse não é o nariz mais bonito desse mundo, mas é o nariz da peça. Eu acho que se fizesse um narizinho assim, redondinho, fica mais bonitinho. Redondinho não, ó. Eu não gostei desse nariz não, eu vou fazer outro. Se eu fizesse assim, acho que ficaria mais bonitinho. A diagonal, assim. É, ficaria mais bonitinho mesmo. Ou fazer aquele narizinho clássico triângulo, né? Aqui tá com pouco espaço. Descansar ou cansar. É, mas é que descansa da rotina, né, Maurício? Porque realmente, quando a gente tá viajando, a gente não descansa. Eu, pelo menos, não descanso. A gente acaba. Não, não é aqui. A gente acaba fazendo um monte de atividade. Eita, minha amiga. Então, tudo aqui. Já sabia que a moça do amigurumi é sucesso e você também sabe. Minhas amigas estão todas aqui. Eva. Ai, obrigada, Alda. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver. Eu saio de férias dia 1º de abril.
Que delícia. Ah, sim. Agora eu vou colocar aqui. Melhorou um pouquinho. Ainda bem que o nariz quase não dá pra ver. Eu não gostei desse nariz, não. Nem parece um nariz pra começar. Vamos tentar outra coisa. Vamos fazer assim, aí se não der, eu faço outra coisa. Oi, William, bem-vindo. O Fadinho vai sair de férias, vai viajar. Vai aparecer mais. William. Boa noite, William. Todo mundo dando boa noite pro William. Tudo bem, William? Como que vão as coisas? Esse coelhinho tá bem alimentado. É isso que ele é vegano, hein? Manda. Boa noite, minha amiga querida. Oi, Júlio, bem-vindo. Manda de William. O Rei Salomão chegou. Oi, Douglas. Vou viajar. Que gostoso. Aí sim. Vai levar o crochê ou o marido não vai deixar? Para viajar só sem crochê. Hein, Rê? Ai. O marido da Rê é ciumento com o crochê dela. Ciumento, esse marido. Boa noite. Oi, Janinha. Bem-vinda, maninha. Maninha Caninho. Chegou a chuva que eu mandei aí? Nem mandei. Ai. Deixa eu ver. Faz o nariz do coelho, tô fazendo. Douglas, boa noite. Vou fazer um pix, faça. Então se divirta muito, minha querida. Revigore suas forças mentais, é isso mesmo. Pra onde você vai, Rê? Vai viajar pra onde? Se quiser falar, né? Se não quiser, não precisa. Jane linda, oi Márcio, oi Jane. Oi Adriana, bem-vinda. Vocês mulheres merecem ser amadas e bem tratadas. Sou um homem completo para vocês. E amigo, todo mundo casado aqui. Todas casadas. Não, tem a Márcia, né, Márcia? Aí, Márcia. Tem um homem completo aí. O que você acha? Só uns pingos, fixe. Oi, tia. A Adriana é a Emanuele, né? Tudo bem, Emanuele? Márcia dando oi para Emanuele. Nicolas, hello, Nicolai. Vou levar escondido. Aí quando ele estiver tomando banho, já vai. Ai. Boa noite para você também. Não tem problema, não tenha ciúmes. Ixi, amigo, vai arrumar encrenca. Aqui não é questão de ciúmes, é questão de honra.
Oi, Márcia. Fala com a Márcia. Duvido muito uma crocheteira nata. Pra onde vai levar? Né? Eu já tentei, sabia, Alda? Que eu já viajei uma vez e não levei meu crochê. Falei, vou descansar. Não vou fazer crochê na viagem. Não durou um dia. Eu cheguei no lugar, eu já tinha morado na cidade, eu sabia onde ficava tudo. Cheguei lá e já fui. No dia seguinte, já fiquei meio maluquinha durante a noite. Aí no dia seguinte eu já fui comprei um novelo de barbante e uma agulha. Ai, inclusive, nessa viagem eu fiz essa peça aqui, ó. Está aqui. Esse tapete aqui. Ai, ai, ai. Não tem como. Você tem dom. Obrigada, Douglas. Não é dom, não. É teimosia mesmo. Mas comprei lá, comprei lá. Não aguentei. Não aguentei, amiga. Aí eu fiquei pensando, meu Deus. Imagine a pessoa não aguentar ficar sem fazer o crochê. Que horror. E eu luto nessa vida para não ter vício nenhum, né? Tanto que eu parei de tomar refrigerante, parei de. A única coisa que eu tenho ainda é a tal da Coca-Cola. Da refrigerante. Da Coca-Cola, não, do café. Isso que eu ainda vou parar também. E o crochê. Mas crochê não dá nada, né? Crochê não é uma coisa ruim. Deixa eu ver se eu vou conseguir puxar essa linha lá para baixo. Ou se ela vai enganchar. Que eu preciso dar um acabamento aqui nesse nariz. Ah, ela enganchou. Mas não dá nada, vai dar certo. Opa! O furacão saindo. O furacão embaixo da mesa leva todo mundo junto. Primeiro ver a sorte, depois a cunhada, depois surpresa. Para apimentar a relação, faz uma. Aí não é comigo. Que não existe uma relação. Ah, não pode ficar sem dar crise da abstinência. Ai, obrigada, Lúcia. Ah, vixe, vai sair morta aqui. Já. Ainda bem que a Lúcia já tirou, porque ele não é ciumento, mas meu marido é. Meu marido não é ciumento, ele resolve o negócio, né? Umas besteiras, né, gente? A gente não tá falando nada disso. Ah, pelo amor de Deus, me deixa quieta. Meu sono tá uma bagunça, cada dia um horário diferente. Eu dormi a tarde toda, agora já é noite e vou. Tá lá igual uma coruja. A única vantagem é que quando você voltar para Londres, você não vai sofrer tanto com a mudança do fuso, né? Agora, vai sofrer um pouquinho, né, Maurício? Não adianta, a gente sempre sai do ritmo. A gente acaba dando uma sofrida. Que foi, Sofia? A Sofia tá inquieta de novo. Que foi, meu amor? Acho que foi o barulho que passou. Ela não gosta de barulho. Não gosta nada de barulho. Aê! Gostei mais desse nariz. Tcharam! Terminei o coelhinho, Viva eu, viva eu. Vamos lá. Vou tirar uma fotinho e mandar lá no grupo da Rosinha. Na verdade, tem que colocar lá na comunidade, né? Mandar no grupo, não. Quem quiser ver, lá na comunidade. Ai, vamos ver lá. Tem dia que fala, não vou pegar no crochê, acredita que eu
dá um tico, uma agonia, mas nas mãos quando eu vejo. Tô fazendo um biquinho, uma floreita. Mas, Alda, às vezes tem dias que eu não tenho tempo, porque eu faço muita coisa, né? Saio pra fazer mercado, atender minha sogra, essas coisas. E acabo não pegando crochê. Aí chega de noite, mas você me dá uma coisa, assim, sabe? Um negócio. Eu fico, mas parece que tá faltando alguma coisa, tá? Aí eu começo a olhar em volta pra ver. Eu comi, eu tomei água, eu fui no banheiro, eu tomei banho. Ah, é o crochê. Ai, ai, ai. Gente, agora que eu vi, não tem cauda. Nossa, tem que ter uma cauda, né? Depois eu vou fazer um pompom pra colocar aqui. Não vou fazer o pompom na live, porque é muito chato fazer pompom. Só eu dar uma sentadinha bem engraçadinha. Pois é. Pois é. Um nervoso, né? Deixa eu só adiantar aqui. Oi, Aldo, concordo, Rê. Boa noite, Nanda. Oi, Sorriu, bem-vindo. Gostou da live? Sorriu, boa noite. Tudo bem, Márcia? Tá um fofucho lindo esse coelhinho. Tá lindo mesmo. Obrigada, meninos e meninas. Deus. Ah, sorriu. Tô bem, graças a Deus. Como você está? Assim mesmo. Falta. É. Ótimo. Vamos lá. Vou terminar a peça que eu comecei hoje de tarde com a... Comecei a gravar, que inclusive é o título dessa live, que é o ponto ondas. Assim. Eu comecei, tô fazendo no tutorial de crochê, né? Tô fazendo por gráfico. É uma peça simples, mas eu gosto demais desse ponto. Eu tenho 2 tapetes nesse ponto ondas. E um deles é bem grandão. Não sei quantos centímetros ele tem, porque eu fiz na época que eu não media as coisas. Só fazia. Eu queria fazer, uma hora eu vou fazer, vou comprar uma lã bem boa, que eu quero que fique bem molinho. Vocês estão ouvindo a Sofia roncando? Vocês estão ouvindo a Sofia roncando, gente? Todo dia isso agora? Todo dia. Enfim, e eu quero fazer uma pezeira, tipo aquela de lá que eu fiz, só que no ponto ondas. E vou fazer com uma cor bem bonita. Muito lindo mesmo, obrigada. Peraí. E você está com minha patrona? Tô bem. Tudo certo por aqui, na Santa Paz. Hoje eu gravei, hoje eu editei, hoje eu só não postei. Ai, ai, ai. Eu achei que hoje não ia ter barulho aqui porque as crianças estão de férias, mas eles estão fazendo reforma na escola. Fica com barulho a manhã inteira. Aí depois do almoço o barulho parou. Aí foi a hora que eu aproveitei para filmar, só que daí meu celular já estava quase sem bateria. Gente, eu adoro essa cor, eu acho que é goiaba essa cor, né? Nossa, eu adoro, 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 adoro. Que lindinho, Nana. Faz videoaula dele. Tô fazendo, Márcia, tá lá. Vou colocar no... Vai ficar junto com o tutorial, que daí eu tô fazendo para os iniciantes, né? Tô fazendo junto da aula de aprender a ler gráfico.
Daí eu tenho o gráfico dessa peça, o gráfico desse ponto. Aí eu... Na verdade, a aula tá filmada já. Eu só preciso terminar a peça, porque daí eu preciso da peça terminada para colocar no início e no final, né? Pelo menos é assim que eu faço os meus vídeos. Se você diz, ouve. Quando ronca muito e bem alto, às vezes eu acordo. Ele é braquiocefálico, né? Que fala? Narizinho achatado. Ah, por falar nisso, gente. Eu acho que eu mandei no meu zap. Ah, não mandei. Ué, só que eu mandei. Ele tá no meu apoio. Ah, pera, já sei onde eu mandei. Tá no meu zap sim, mas não é nesse daqui. Tá? Ah. Ah, eu não coloquei esse aqui naquele. Ah, não. Tá lá no outro. Eu fiz um videozinho da minha sobrinha. Quero mostrar pra vocês. Só um pouquinho. Vou pegar lá o apoio.
Agora que eu vi que tá sem som. Obrigada, Rejane. Vocês viram a minha sobrinha preferida? Coisa mais linda. A Lúcia arrancou o sorriso fora. Ixi. Faz tempo que ele veio na minha live. Oh, meu Deus, não aguento tanta lindeza. Ele é muito querida, muito querida. E gosta de colo, não importa o calor, ela quer ficar no colo. É inacreditável. A Lana não é de colo assim, não. A Lana fica assim, é um colinho rapidinho, 1 minuto. Ela já sai. Ela só vem no colo se ela estiver com frio. Olha o ronco. Parece que não dorme 1 mês. Que boazinha, ela é muito boa. Tá sem som mudo. Agora tá sem som. Agora tá com áudio. Agora voltou, né? É porque eu voltei e esqueci de ligar o áudio. Agora eu tenho que pensar que cor que eu faria. Opa, peraí. Que tem aumento. É um padrão tão simples, mas fica tão bonito. Esse aqui ainda eu tô fazendo colorido, né? Mas os meus tapetes são de uma cor só. Vocês sabem que eu não gosto de coisa colorida. Deixa eu... agora vamos voltar com esse. Pronto. Agora eu volto pro chat. Ainda tem mais. Ela é muito fofa. Aí dá uma dosinha, porque ela mora lá na minha sogra e eles não... É que não gostam, eles gostam, cuidam, tudo, mas... Ela é uma cachorra que gosta de muita atenção. E eles não dão, sabe? Que ela gosta. É tipo assim, se a minha Lana morasse lá, seria melhor, porque a Lana tem mais personalidade para eles do que a Jujuzinha. A Lana, assim, que não é muito de colo, não é de muito dengue. A Juju não. A Juju, se passar o dia inteiro dando dengue, ela... Porque... É que nem a Sofia. A Sofia é cachorra companheira. Se deixar, ela fica o dia inteiro no pé. Se deixasse, ficava no colo, né? Mas eu não aguento carregar os 30 quilos que ela pesa. É a personalidade do cachorro, né? Oi, Nelzinha, bem-vinda. Tudo bem? A única coisa que eu não gosto desse tipo de peça, crochê linear, né? Ela tem avesso. Esse aqui é o direito da peça. Então, no caso, os pontos altos estão no avesso. Eu não uso no direito, né? Eu uso no avesso, para que os pontos altos fiquem no direito. Só que daí os pontos baixos ficam no avesso. Não adianta, um dos lados fica no avesso. Eu não gosto. E eu acho que essa peça aqui não tem como fazer no crochê circular. Teria que fazer uma bela de uma adaptação. Eu, pelo menos, não sei como.
Olha que bonita. Tô usando a agulha errada. Ai, 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 gente. Essa agulha aqui que eu tava usando. O pior é que eu fiz toda a parte da melancia na agulha errada. Tudo bem. Vamos lá. Oi, Belzinha, Lúcia disse. A Juju também tem uns problemas de pele, Márcia. Eu acho que é excesso de banho. Que ela vai pro pet shop toda semana. Mas aí quando ela tá muito atacada, ela toma antialérgico. E ela é tão boazinha, dá uma dosinha. Ela que eu pedi pra minha sogra me dar. Ela tinha, acho que uns 2 anos. E eu queria uma cachorra peluda. Mas ela não quis me dar. Um, dois, três. Tá certo. Nadinha, essa raça é muito complicada. Quando eu tomo remédio para alergia todo dia, ainda assim se coça um pouco. O veterinário me falou que a obesidade da pele irrita também. Aí tem que deixar o pelo bem curto, eu imagino. Baixo, usar shampoo específico. Eu já vi uns cachorros com uns problemas de pele assim que não tem explicação. A Lana eu consegui uma explicação, né? A Lana é só deixar sem tomar banho que a pele dela fica ótima. Só que é difícil para um cachorro peludo. E eu gosto do pelo dela comprido.
e dá dó, né? Mas eu acredito que conforme ela for envelhecendo, ela tá ficando cada vez mais sensível a cuidados, né? Eles começam a ficar ranzinza. Ela vai fazer 8 anos. Qualquer coisinha ela já se irrita. Se der uma puxadinha no pelo dela, ela já se irrita. E não adianta, cabelo comprido dá nó. Por mais que eu escove todo dia, principalmente quando começa a chegar na 3ª semana sem banho. Aí começa a ficar complicado de escovar. Mas pelo menos não sai as feridas. Ela não tem mais aquelas feridas. E eu acredito que conforme ela for ficando mais velhinha, eu vou acabar mantendo os pelos dela curto também. Que daí eu não preciso ficar escovando. E quando o pelinho dela tá curto, gente, o banho dela é de 1 hora, você resolveu o problema. Normalmente o banho dela demora... Na verdade, o banho não demora, ele demora para secar. Banha rapidinho, 20 minutos ela tá banhadinha. E ela é boazinha ainda. Tá acostumada, né? Eu pego o shampoo dela, ela já vai se encaminhando pro banheiro. É, mas eu sei, Márcia, meu Deus do céu, essa cachorra aqui, o que já me deu de despesa, não tá escrito. Que inclusive foi por isso que eu já falei que eu não quero mais cachorro. Primeiro que a gente vive com o coração na mão. O tempo inteiro, você, que nem esse mês deu sobrou um pouquinho de dinheiro, né? Deu das coisas que eu consegui. Eu pensei, não, eu vou comprar uns barbantes, umas linhas. E comecei a pensar que linha, mas me deu um assim, sabe? Eu pensei, não, vou guardar. Vou deixar aqui, porque a gente tá no início do mês ainda. E vai que uma das cachorras me dá veterinário, não deu outra. A Sofia, infecção no ouvido. E aí, né, que a infecção no ouvido não é uma coisa muito cara, você vai o que é o veterinário e o remédio. 200 e poucos reais já resolve. Quando é uma infecção mais superficial, se for uma infecção mais profunda, daí ferra tudo. Mas aí a Lana não, a Lana me dava uns tombos assim que você não tem que fazer, porque daí é exame, é remédio, é veterinário, dia sim, dia não. Isso que a minha veterinária é uma santa, né? Que ela não, quando dá esse tipo de problema, ela nem me cobra consulta. Você tá trocando de ração, porque você não acha a ração certa, você compra pacotes de ração que custa uma fortuna, que você dá para cachorro uma vez, a cachorra não come. Aí você vai para, por sorte tem a Sofia que come, né? Mas vai para desperdício. Aí tenta um tratamento, não dá certo, tenta outro tratamento, não dá certo, e a cachorra no vivo as feridas. É isso. E ela só tem ela vai fazer 8 anos ainda, né? Ela só tem 7 anos. Então eu não quero mais, não quero, é uma despesa muito grande que eu acabo. Opa! Coloco a família, né? Isso porque a gente não tá falando de uma cirurgia. Gente, eu vi um cachorrinho que tinha que fazer uma cirurgia cardíaca que era 30 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro. Nem se eu vender o carro eu tenho esse dinheiro. Eu tenho que vender a casa para pagar a cirurgia do cachorro.
A casa não é minha, eu não posso nem vender. Sabe? Ai, mas eles parcelam. Eu não tenho de onde tirar nem para parcela. Ai, meu Deus. Ainda correndo o risco do bichinho na cirurgia, né? Dá-lhe uma meleca dessa. Mas enfim. Falei, não dá. É muito risco. É muito risco. Eu não quis ter mais filho por causa dessas coisas de a gente é uma loteria, a gente nunca sabe. E por causa de gastos assim, aí eu me entupi de bicho. Que acaba dando na mesma. A única coisa é que bicho a gente não leva pra escola, só isso. Mas gasto com médico e tudo mais, a mesma coisa. Deixa o like. Obrigada, Rê. A minha se esconde embaixo do armário. Fiotinha de onça. Ai, você falou fiotinha. Meninas, eu quando fui colocar o nome no canal, a Su me sugeriu para perguntar pro chat GPT. Tá bom. Eu realmente eu não tenho muito hábito de usar o GPT, sabe? Eu tenho ele no meu celular, tenho no computador, eu acabo sempre esquecendo de perguntar para ele. Se bem que eu tenho usado mais agora. Aí eu fui lá e perguntei. Pedi 20 nomes para... nem lembro direito. Eu pedi para ele sugerir 20 nomes para lojas de crochê especializadas em amigurumi. Uma das sugestões dele foi fiotinho. O GPT tá tentando me matar. Fiotinho, cara, não. Ai. É difícil, já pensou? Pois é, que Jesus nos poupe dessas complicações. Pois é, Márcia. Porque a gente ama tanto. Pois é, e ainda tem isso. Se fosse um bicho que a gente não amasse, ainda vai lá, né? Mas a gente ama e tem noção de que é uma vidinha, né? É uma vidinha, não tem SUS para cachorro. Porque se eu precisar de uma cirurgia cardíaca, eu vou pro SUS, seja o que Deus quiser. Para cachorro não tem SUS? Tem um grande de um se vire. Oi, Ali, bem-vinda. Eu tô bem, minha querida, e você, como está? Como estão as coisas aí? É um negócio sério. Dá uma dor no coração, mas é sério. Eu já tive situações assim que cheguei na veterinária e falei, eu não tenho dinheiro para pagar. Tem épocas que é difícil, né? Eu não tenho dinheiro para pagar. Ela atende, não tem problema, mas ela atende a parte dela também. Mas daí a hora que a gente tem o dinheiro, a gente vai lá e paga. Graças a Deus não foi mais necessário isso. Mas do jeito que as coisas andam, eu não sei mais de nada. E já aconteceu, quando o meu Dash, por exemplo, quando falaram que ele precisava de cirurgia de coluna, eu comecei a arrancar meus cabelos, né? Falei, como é que eu vou pagar uma cirurgia de coluna para um cachorro? Eu não posso pagar nem que fosse para minha filha. Não posso pagar para ninguém. Graças a Deus eu cheguei na veterinária, a veterinária falou, não faça, vamos matar teu cachorro. E quem tinha sugerido era a veterinária do hospital, né? Quem tinha sugerido era a veterinária do hospital. Ela não faça, vamos matar teu cachorro, primeiro cirurgia para cachorro, tem que ficar 1 mês imobilizado. Palavras dela, eu não sei como é que é a cirurgia, né? E não tem como, você não consegue fazer isso com um cachorro. Segundo, ele não está saudável o suficiente para tomar uma anestesia geral. Ele vai morrer na anestesia. Aí não. Foi quando eu tirei do hospital, né? Falei, não.
Não vou fazer, deixa eu vou dar meu jeito em casa. E deu, ele viveu mais um ano e pouquinho. Depois ele teve outra crise, e daí nessa crise não teve mais o que fazer. Ele já era velhinho, o corpinho dele não estava mais aguentando. Ouvir isso ninguém merece, é a realidade. É. Like 29, obrigada, Mel. Rosângela, bem-vinda. Nossa, olha, fadinha. E eu tinha a negra, né, Márcia? Meu Deus, a Pincher. Gente, só em colírio, aquela cachorra me custava quase R$ 500 por mês, só em colírio. Isso quando eu não tinha que pegar a receita nova de colírio, porque eu tinha que pagar a oftalmologista. Que a receita ela tinha validade de 6 meses. E era de uso contínuo. Eu acho incrível essas coisas de uso contínuo, que a pessoa ou o bicho tem que usar para o resto da vida, mas a validade é de 6 meses da receita. Não é óbvio que vai dar problema isso? Aí eu tinha que ir lá, levar ela na médica, para pegar o diacho da receita. Nossa, colírio caro. Ai, ai, ai. Uns colírio caro. É muito comércio com vidas. É, mas é. Aí, não, e aí tinha esse colírio que ela usava, eram 3 colírios porque ela tinha olho seco. Ela começou a usar esse primeiro colírio, que era o que eu pagava a receita. Só que esse colírio começou a não dar mais certo. Ela continuou tendo problema nos olhos. Os olhos dela infeccionavam quando os colírios paravam de funcionar. Aí eu levei na veterinária, a veterinária comum, né? A veterinária me indicou o colírio antibiótico, que era um dos colírios que eu tinha que usar de vez em quando. E eu também tinha que pagar por essa receita, porque era da farmácia humana. Aí sempre que eu precisava eu tinha que pagar a consulta. Mas pelo menos essa minha veterinária aqui me cobrava pouquinho. A especialista é quase uma consulta de humano. Aí eu peguei aí eu levei na especialista, né, que foi que me passou o colírio normal, o colírio lubrificante, que é um colírio que eu tinha que mandar fazer. Só que esse colírio chegou uma hora que parou de funcionar. Aí eu levei de novo na minha veterinária. Aí a veterinária pegou e falou que era o colírio que não estava mais funcionando, que era para eu começar a usar os colírios lubrificantes da farmácia humana, normal. Não era para mandar fazer. Era para fazer num dia eu usava um, no outro dia eu usava o outro. Eu usava o colírio nela 3 vezes ao dia. Aí eu comprei os tais do colírio. Era um colírio de R$ 120. O que eu mandava fazer era 180. Aí tá, eu comecei a usar esse combo de 2 colírios. E mais o colírio, mas esse é baratinho, aquele que só limpa o olho, sabe? Aquele bem baratinho. Que depois a veterinária me ensinou a fazer, não usar mais esse colírio e usar uma outra coisa que eu não vou falar para o YouTube não ficar falando que eu tô passando receita. Aí eu peguei, que inclusive eu uso até hoje nas minhas cachorras para limpar o olhinho delas. Aí eu peguei. Aí começou a falhar esses 2 colírios também. O olho dela começava a infeccionar quando os colírios estavam falhando. Aí eu comecei a usar 3 colírios lubrificantes. Eu usava um de dia, um de tarde e um de noite. Ai, ai. E foi isso. Eram 3 colírios, mais o colírio de limpeza, mais o colírio antibiótico que virava e mexia tinha que usar. Se bem que depois que eu comecei a usar aquele negócio que ela me passou, ela não ficou mais com o olho infeccionado. Você vê que eram umas coisinhas assim bobinhas, gente. Um negócio que eu compro na farmácia por R$ 3.
sem brincadeira. Aí, isso era só os colírios, né? Daí tinha as outras coisinhas dela. Vitamina, a raçãozinha que ela não comia, mais os sachêzinhos, as comidinhas que eu fazia, porque eu acabei, já que ela comia muito pouca comida, muita pouca ração, eu comecei a dar comida. Então a comidinha dela tinha que ser sagrada. E nessa brincadeira nós ficamos 4 anos com essa oncinha dentro da minha casa. E bem isso. É muito comércio. Jesus vai vir. Vai sim, Marinalva. Estamos esperando. Vamos só risada. Eu tenho que levar o Koda no hospital ainda, R$700 a consulta. Ainda não deu para levar o custo fixo do Koda mensal, é R$600. A negra, ela passava um pouquinho disso. Eu nunca consegui calcular a comida dela, porque eu ia no mercado, né? Comprava comida para todo mundo e vinha junto a comida da negra. Mas a negra não era brincadeira. E sem contar quando ela dava o oftalmo, né? Aí o oftalmo. Só que o oftalmo não era R$700, não, Márcia. Aqui o oftalmo era 350 que eu pagava. Que eu já achava um absurdo caro. Não, e isso que eu levei ela no oftalmologista a primeira vez, com o coração na mão, porque ela tinha catarata. E você sabe que catarata tem cirurgia, né? Eu falei, como é que eu vou fazer cirurgia de catarata para cachorra? Mas eu cheguei lá, ela examinou, ela falou, não, ela não tem catarata, ela tem não sei lá o que ela falou lá, que eu já nem me lembro mais. Falou, isso não tem tratamento, isso não tem cirurgia. Catarata tem, mas o que ela tem, não. Ela tem um negócio que é da idade, não sei do que, do fundo do olho, de escola, não sei o que lá, blá, blá, blá. A única coisa que eu ouvi é ela não tem catarata, não tem tratamento, você não vai precisar fazer cirurgia. Eu, graças a Deus. Porque ela ia ficar sem cirurgia de qualquer jeito. Até porque ela não podia tomar anestesia geral. Por causa da idade e do coração. Não podia, não podia. Aí a gente viveu nessa, né? Com a dona Negrinha aqui. Os meus gatos tiveram clamidiose, conjuntivite, gasto com colírio e antibiótico, mas ficaram bem. Ai, que bom, Michael. Então, eu já tive esse problema com o gato. Eu tinha um gato que tinha muita sensibilidade nos olhos, muita. Ele virava e mexia, ele tava com a vista, tava com o olhinho com secreção. Que eu imagino que fosse, sei lá o que. Ele se arranhava, alguma coisa assim, eu não sei. Esse gato, eu também não tô passando receita, tá? Tô falando uma coisa que eu fiz. Até porque foi a veterinária que falou pra fazer. Ela falou pra fazer limpeza diária no olho dele com camomila, chá de camomila. Então eu tinha sempre chá de camomila dentro da geladeira. Que eu tinha que fazer de manhã, todo dia, né? Porque chá de camomila, o chá você só pode usar ele por 12 horas. Aí eu fazia de manhã e ia usando durante o dia. E era assim que eu mantinha esse gato. Amo sua risada. Ai, meu. Você fala isso, me lembra alguns traumas de infância. Ai, nem vou falar, gente, porque eu não vou entrar nesses. Mas, enfim, aqui é tudo um absurdo. Pois é, Márcia, nossa. Like 30. Oi, Renata, bem-vinda. Como que você está?
Ah, Michael, isso. Ela me passou isso também, a camomila ou o soro. Acabei limpando só com soro, pois eram 3. Use a camomila, Michael, quando você tiver esse problema de novo, porque a camomila é antibiótica, anti-inflamatória, não. O soro não. Inclusive, a minha pincherzinha, no começo, eu limpava com soro. Aí eu, né, porque a veterinária falou para limpar com soro. Só que depois a outra oftalmo pegou e falou, não, pode sim, mas não todos os dias. Porque querendo ou não, soro tem sal. Não é para você ficar passando o olho. Se limpar uma vez ou outra, beleza. Agora, todos os dias, não. Aí ela me falou para usar o colírio, aquele azulzinho, que é bem baratinho, acho que é 18, 19 reais na farmácia, que as pessoas usam para quem faz... Peraí, eu fiz errado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, tá. Quem usa lente de contato. Aí eu comecei, e depois a minha veterinária pegou e falou, não, esse colírio com o tempo também dá problema. Usa a outra coisa. É água boricada, pronto, falei. Eu uso até hoje nas minhas cachorras. E a água boricada fez com que eu não precisasse comprar nem o colírio antibiótico mais. Quando eu comecei a limpar o olho dela com água boricada, parou de infeccionar. 2, 3, 4, 5. E a água boricada tem uma coisa, o soro fisiológico, você, depois que você abre, ele tem uma validade, né? Ele tem um tempo lá de 15 dias, se eu não me engano. A água boricada não. Você só precisa manter ela num lugar fresco e ela tem a validade dela daí. Não é de 15 dias, é a validade do potinho. Ai, que 30, obrigada. Obrigada, Rê. Não falei. Não, eu sei, Mel. De forma nenhuma. Eu acho até legal quando vocês falam isso, porque uma pessoa falava da minha risada quando eu era criança. Aí eu fiquei com essa coisa. Aí vocês falam que, assim, eu vejo que não tem nada a ver, que era a pessoa que era implicante mesmo. Tem coisas que a gente sabe que a pessoa é implicante, mas marca, né? Fica lá. Ai, ai, ai. Aí vocês falam, eu sei que é a implicância da pessoa. Ah, tudo bem, que bom. Rê linda, e você? Eu tô bem também, Rê. Tá um pouquinho calor, mas... Opa, voltou? Ah, olha só. Voltamos. Achei que eu já ia fechar. Mas todo mundo saiu. Voltou. O Michael tá aí. Ai, eu achei que tinha travado, que nem da